falando sobre a CPI do MST. Durante a sessão de hoje do colegiado, um deputado petista garantiu que não será uma CPI que vai impedir novas ocupações de terra. Vamos acompanhar a declaração de Valmir Assunção. E se vocês acham que é por causa de uma CPI não vai ter mais ocupação de terra, aí vocês estão enganados. Que a luta do povo vai continuar. Os trabalhadores, independente da vontade de vocês, vão continuar se organizando. Não vão ficar em casa esperando pela boa vontade de vocês para dar um pedaço de terra. Valmir Assunção, do PT, a gente já comenta. Antes, vamos conferir o placar da enquete. Segue no ar a pergunta: você acredita na promessa de trégua do MST? Sim ou não? Agora 97,78% já votaram não, 2,22% sim. Você participa no site da Jovem Pan, www.jovempan.com.br, no Twitter @JovemPanNews. Cristiano Beraldo. Bom, é importante a gente notar o detalhe do que disse o representante do MST. Ele não quer mais problema. Não é que ele não quer ter problema. Ele simplesmente mandou uma mensagem ali tentando ficar com o que ele tem, aparentemente. Mas é óbvio que esse tipo de diálogo, esse tipo de promessa não cabe dentro de uma CPI que pretende chegar no detalhe, nas entranhas dessa organização que invade propriedade privada no Brasil. Ora, o trabalho daqueles deputados que estão ali para defender a lei, a ordem, a propriedade privada é fazer uma investigação implacável, especialmente para entender como funciona o financiamento deste movimento terrorista no Brasil, que é acobertado pela esquerda brasileira e pelo atual governo federal. É absurdo o que acontece em relação ao MST e mais absurdo ainda é ouvirmos as manifestações dos deputados de esquerda que simplesmente rasgam a Constituição Federal ao dizer que eles têm livre direito de se manifestar, que a invasão da Embrapa, que a invasão de fazendas produtivas ou improdutivas, mas que tem dono, que essas invasões fazem parte do direito constitucional de livre manifestação. Olha o absurdo! São pessoas que sequer leram a Constituição e a quem hoje cabem estarem ali no parlamento se manifestando e tentando legislar. Não podemos deixar essas pessoas avançarem em suas pautas e é preciso que os deputados que lá estão, que estão defendendo o pensamento da direita, o pensamento daqueles que não toleram a quebra da lei, é preciso que eles tenham uma atuação organizada, porque o lado de lá é muito tinhoso e preparado para essa briga. Você, Mota? Então, deixa eu ver se eu entendi. O MST é um movimento que vive de invadir a propriedade dos outros. O MST está batendo recorde de invasões nesse governo do PT. O MST tem sido prestigiado e recebido de braços abertos por vários membros do governo. O Congresso Nacional, em um ato de coragem, resolveu abrir uma CPI para investigar essas atividades ilegais do MST. O Congresso quer descobrir quem organiza, quem lidera e, principalmente, quem financia o MST. A CPI, criada pelo Congresso, tem como relator o ex-ministro Ricardo Salles. E agora, um dos líderes do MST manda para o relator uma mensagem de áudio pedindo paz. Como assim paz? Porque o que vai começar não é uma guerra, é uma CPI. Se o MST realmente deseja paz, paz para o país, paz para os agricultores, paz para o cidadão, o caminho não é enviar um áudio. O caminho é muito simples. O caminho é o MST se dissolver, deixar de existir, deixar de promover atividades ilegais. Um áudio como esse, na minha opinião, só mostra, na verdade, que o MST tem medo.
E se tem medo, é porque há muita coisa ainda a ser revelada. Muito característico o pronunciamento desse deputado do PT, que nós acabamos de mostrar aí, me lembrou um pronunciamento de um outro político radical, pensador, filósofo, que disse: trabalhadores do mundo inteiro, univos. O resultado dessa proclamação, dessa convocação, foi o surgimento de uma ideologia nefasta que provocou os maiores massacres da história da humanidade. É a mesma ideologia que está por trás dessa concepção absurda de que invasão de propriedade privada de alguém beneficia os trabalhadores. Olha, só por esse áudio, e eu ainda não estou nem contando com o que vem por aí, mas só por ter provocado esse áudio, o relator Ricardo Salles já merece os parabéns. Alvenato. Bom, esse áudio é muito estranho. Primeiro, ele pede paz, né? É o João Paulo Rodrigues, o líder do MST. Bom, é meio estranho. Aí depois ele ainda diz no áudio: saiba que o MST, ele vai colaborar, vai participar desta CPI dentro das 4 linhas do campo. Aí eu fico me perguntando, se foi uma gozação ou ele está falando sério? Porque 4 linhas do campo, ele está aí retomando uma expressão que era muito usada pelo presidente Bolsonaro, as 4 linhas da Constituição. Uma expressão horrível, aliás. Mas assim, 4 linhas do campo, dentro da 4 linhas, é dentro do campo, não fora. Ou seja, ele vai participar desta CPI ainda cometendo crime de esbulho possessório? Sinônimo. Invasão? Sinônimo. Ocupação? Sinônimo. Crime? Ou seja, ainda mais depois que a gente vê esse deputado, né, Valmir Assunção, é esse o nome? Isso. Valmir Assunção assumindo que o MST vai continuar cometendo crime de esbulho possessório, que é previsto no Código Civil, no Código Penal, há 83 anos. Tá lá. Invasão. E aí a gente já tinha visto a Gleisi Hoffmann, que é presidente do PT, dizendo que ia fazer de tudo para blindar o MST, para proteger, para preservar o MST. Dizendo com isso que vai preservar, blindar, proteger o PT. E esse deputado é do PT. Como é que um deputado do Partido dos Trabalhadores fala em nome do MST? Fala o mesmo que falou o Stedley, que cometeu o crime de incitação ao crime 2 vezes. Uma quando estava com Lula, na sua comitiva da China, e a outra antes da feirinha do MST. Acho que MST é aquela sigla francesa, né? Maladie sexuellement transmissible. Antes da feirinha do MST, e que na feirinha do MST, se lá na China estava do lado do presidente, na feirinha estava do lado do vice-presidente da República. E agora, um membro do PT na Câmara fala em nome do investigado, ou seja, o PT e o MST parecem ser a mesma coisa. E agora há pouco, o Arthur Maia, que é candidatíssimo à CPMI do 8 de janeiro, candidatíssimo, tomara que não seja presidente, né, nem relator dessa CPMI, que ainda não começou, não se sabe por quê. Aliás, até se sabe, o PT demorou muito a enviar os nomes, depois de ter tentado melar essa CPMI. O Arthur Maia, ele estava dizendo o seguinte, agora, faz 5 minutos, que nada impede que Jair Bolsonaro seja convocado para a CPMI do 8 de janeiro. Agora eu volto a olhar para a CPI do MST. Nada impede, portanto, que o presidente Lula seja investigado na CPI do MST, porque a presidente do seu partido assumiu a defesa. Um dos parlamentares do PT falou em nome do MST e cometeu crime. Com o perdão, desta vez, da sua imunidade parlamentar,
de incitação ao garantido, falando em nome de um grupo criminoso, que a invasão continua. Invasão é ocupação é crime de esbulho processuário. Logo, o Lula, que levou o Stedley, que cometeu o mesmo crime, só que sem a imunidade parlamentar, e que tem um vice que estava do lado do Stedley, é claro que o Lula também vai ser investigado, espero que seja. Espero que os deputados desta CPI tenham ouvido o que o Arthur Maia acabou de dizer. Arthur Maia que é um aliado do governo Lula. Logo, se querem fazer uma arapuca para o Bolsonaro no 8 de janeiro, na CPMI do 8 de janeiro, aqui nem arapuca precisa. Tudo leva a Lula, como naquele velho e famigerado PowerPoint do Dallagnol. Mas só que sem... O próprio Lula, ele segura a mão do Stedley. E só para finalizar essa longa história de vai e vem, de CPI, do MST, de chama e de não chama, é claro que a baixaria ela vai rolar solta e o MST ele não vai entrar em paz ou vai se comportar. O que o PT vai fazer é de tudo para tentar melar, e o meu medo é que o judiciário interfira quando essas investigações chegarem perto demais do presidente. Agora, Dantas, queria voltar com você. Ficamos devendo seu comentário também sobre essa última fala que a gente exibiu do deputado Valmir Assunção, do PT, dizendo que não é uma CPI que vai interromper os planos do MST. O que achou, Dantas? Tá aí, uma ameaça frontal. Essa gente está muito confortável nessa posição porque o MST ele restou intocável por muito tempo. Aí há 30 anos fazendo invasão, se aproveitando de um discurso que é tolerado e até incentivado por boa parte da mídia, e fica essa sensação de que pode tudo, né? Então o sujeito vai lá, invade terra, ainda naquele discursinho antigo de é latifúndio improdutivo. Todas as invasões que nós temos visto este ano não tem nada de latifúndio improdutivo. Aliás, essa cooperativa que foi citada, né, esses produtos naturais que foram levados aí à CPI numa estratégia, numa tática de marketing puro, elas são comercializadas, esses produtos são comercializados, são produzidos por agricultores familiares que estão sendo, de alguma maneira, cooptados pelo MST, que tem uma cooperativa. E aí diz o seguinte, manda tudo para mim aqui. E aí eles passam a exercer uma influência política, não é só em assentamento não, gente. É em campos, em produtores rurais, pequenos produtores que ficam reféns do MST e passam a ser doutrinados para o MST. Porque não se trata aqui de um movimento pró-reforma agrária. A reforma agrária, ela existe como política de Estado. Se você entrar no Ministério, no site do Ministério, existe um formulário para você preencher e se habilitar para a reforma agrária, para receber um terreno, um lote para trabalhar a terra. Essa gente não trabalha a terra. São sindicalistas que vivem de explorar o trabalho alheio e ainda cometendo crimes, invadindo a propriedade de quem trabalha. É um movimento político, de natureza política, com objetivo político de reunir militância, de engajamento. Tanto é que foram utilizados em acordo, entraram no acordo com a campanha do Lula, criaram núcleos em vários municípios do país para fazer campanha para o Lula e agora apresentaram a fatura. O que eles prometeram para os assentados ou para as famílias que querem suas terras para trabalhar ou para outros agricultores? O que prometeram caso votassem no Lula? Prometeram terra? Prometeram entrar, conseguir prioridade na relação de concessão de terra pelo governo federal? Porque se fizeram isso é compra de voto. E aí tem que caçar o mandato do Lula e botar essa gente toda na cadeia. Isso mais uma coisa que me ocorreu, lembrando do Valmir Assunção. O Valmir Assunção, né, ele falou assim, né, se vocês acham que o povo não vai deixar de ocupar, vai deixar de fazer o que tem feito, etc e tal. Eu fiquei imaginando o seguinte, o Carlos Fávaro, ministro da Agricultura esvaziado desse governo,
ele afirma o que eu sempre afirmo, que não é o que nós entendemos, mas é o que está na lei brasileira há mais de 80 anos. Uma invasão do MST pode acarretar em até 15 crimes tipificados no Código Penal brasileiro. 15. As invasões do 8 de janeiro e os quartéis, eles geraram denúncias com até 6 crimes. 6. Portanto, eu não digo que as invasões do MST, elas são tão graves quanto os crimes do 8 de janeiro. Eu digo que elas são até mais, porque elas têm um buquê de crimes maior, mais volumoso. E aí eu fico pensando o seguinte: se um deputado do PT chega calmamente e convoca criminosos a cometerem crimes, o que aconteceria nesse país se um deputado do PL, por exemplo, chegasse lá e falasse o seguinte no 8 de janeiro, né? Os patriotas voltarão a Brasília toda vez que acharem necessário reclamar e pedir e fazer qualquer coisa que o seja. Ou seja, se um deputado do PL também, sob este manto da imunidade parlamentar, que vale para o PT, para o PL eu não sei, falasse isso, o que aconteceria? Ele já estaria preso. Então, o mínimo que eu esperava dessa frase do Valmir Assunção é que ele fosse preso, já, agora, fosse para a prisão, flagrante. Mas isso não vai acontecer. Isso reforça cada vez mais a minha desilusão e essa minha transformação de uma pessoa com esperança para um grande cínico. E, Beraldo, sobre os convites que foram aprovados hoje, né? Foram convites a 2 ministros do governo Lula, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e o do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. Como são convites, não são obrigados a comparecer, mas caso eles optem por ir até a CPI, qual você acha que vai ser o tom? Será que vão manter essa defesa do MST? O ministro da Agricultura vinha se dissociando, né? Eu acredito que a gente pode esperar do ministro da Agricultura um posicionamento mais equilibrado do que em relação ao ministro da Reforma Agrária, não é? Isso, Desenvolvimento Agrário. Do Desenvolvimento Agrário, isso. Esse é o que está de fachada nova lá, né? Agricultura familiar e reforma. É bonito. É muita letra pro letreiro, inclusive. Exatamente. Dá trabalho. Deve ter custado uma grana para fazer aquele letreiro novo. Mas o fato é o seguinte: eu acredito muito mais numa atuação in loco dos membros da CPI, que é o que está proposto, inclusive, pelo Ricardo Salles, de visitarem com escolta policial para terem acesso a essas famílias que estão ali e entenderem o que está acontecendo. É preciso que haja quebra de sigilo. É preciso que haja quebra de sigilo telefônico para entender como é que eles se comunicam. É preciso levar a sério essa investigação para que se consiga chegar no modus operandi desses invasores de propriedade privada no Brasil. Essa CPI não pode se prestar ao papel de servir de palco para esse tipo de deputado que fica ali incitando o cometimento de crime no Brasil, como disse o Pavinato, desculpa. Isso é impossível o Brasil tolerar este tipo de comportamento e eu espero que os representantes da direita brasileira que estão ali naquela CPI levem a sério esta missão e este propósito. Caso contrário, ficaremos servindo de palco para esses deputados do PT que vão ali defender criminosos com as bênçãos do nosso Supremo Tribunal Federal. Agora, Mota, pelo